Olá, eu sou a Fernanda Nali, eu trabalho com língua e literatura, eu sou pesquisadora nessa área e atuei como professora durante muitos anos também. E publiquei em 2018 um primeiro livro chamado Território Inominado, que é uma prosa de ficção. Eu vou comentar em dois pequenos momentos algumas das minhas experiências ficcionais, tanto em verso quanto em prosa, e as suas relações com outras linguagens nos meus processos de composição. Eu começo pelo tipo de texto com o qual eu me sinto mais aventureira, que são os versos. Provavelmente todo mundo já passou pela experiência de escrever versos algum dia, seja na escola, na infância, na adolescência. Mas acontece que, pelo menos comigo, acredito que com muita gente também, esses versos eles foram se diluindo em textos mais longos de prosa e mesmo textos mais técnicos, à medida que a idade ia avançando. Eu fui retomar os textos em versos a partir de uma outra experiência, numa outra linguagem, no qual eu também me sinto muito aventureira, que é a fotografia. Diversas vezes é a partir de uma cena ou de uma imagem fotográfica que a gente captura uma palavra e desenvolve um verso. É um processo muito comum e natural para muita gente. Funciona como um desafio, uma brincadeira, uma aventura na qual você se lança, uma relação muito parecida com a que eu tenho com a fotografia. Esses versos, esses poemas que eu vou apresentar, foram surgindo muito concisos, muito próximos, talvez, julgo eu, dos haikais, que são poemas de 3 versos com 17 sílabas poéticas tradicionalmente, que partem da observação, da contemplação de uma cena, de um estado da natureza. Eles ficaram muito populares no Brasil com o Paulo Leminski, que produziu inúmeros haikais e que, inclusive, transgrediu essa forma mais tradicional com os seus haikwases. Os meus, talvez, modestamente, se aproximem mais destes, porque quase haikais e não exatamente. A ave que você, na árvore, não vê, ouve. Esse poema curtinho, sobretudo quando justaposto à imagem, tem como mote explícito essa fotografia que é uma das minhas inúmeras tentativas de fazer registros de passarinho. Desde a infância eu tenho uma adoração por passarinho e desde que eu tive acesso a uma câmera, eu passei a fazer registros. Esses registros eram quase sempre um pouco frustrados, porque quase não se vê o pássaro na imagem. Eles ficam ali indistinguíveis nas folhagens. Mas talvez seja justamente essa invisibilidade que tenha mobilizado o meu olhar para a percepção de outro objeto na cena, que inclusive toma de assalto a imagem, que é a árvore. E a materialidade da palavra árvore, ela tem um anagrama perfeito na palavra revoar. Ela me trouxe a palavra ave, que substitui pássaro, né? E que também é um anagrama de árvore, mas é um anagrama imperfeito, o que me pareceu perfeito, porque se as letras de ave estão contidas na palavra árvore, se elas se escondem nessa palavra maior, um processo semelhante acontece com a imagem, porque o pássaro, ele também fica ali contido na árvore, escondido nas folhagens, de modo
que há uma espécie de espelhamento entre imagem e poema, entre essas palavras que compõem o poema. Ainda no território da palavra, essas duas palavras, árvore e ave, possuem como uma consoante que também é bastante significativa, que é o V, né? A gente chama de fricativa, que é quando, para produzir esse som, o fluxo de ar ele passa por um estreitamento na cavidade vocal, de modo que você pode dizer que é uma espécie de turbulência aérea para a produção do som. É só você tentar fazer esse som, né? Reproduzi-lo. Parece que há uma turbulência aérea ali. E essa sonoridade, ela perpassa todo o poema e ela define a palavra final dos dois primeiros versos, que é você e vê. A ave que você na árvore não vê, então esse som ele está muito presente no poema. Essas duas palavras que finalizam o primeiro e o segundo verso são representativas de um outro deslocamento que o poema propõe, que tem como base a profunda relação que há entre imagem e palavra escrita, que requerem tanto do leitor quanto do espectador, incorporados no poema aqui pela palavra você, um mesmo instrumento, que são os olhos, incorporado também no poema pela palavra ver. Se o sentido da visão é uma premissa para a apreciação de uma imagem ou a leitura de um poema, essa mesma característica pode nos lançar para a percepção de uma insuficiência dessas linguagens. Essa limitação, ela recebe uma acolhida do poema, já que a palavra ver, ela vem acompanhada do advérbio não. Um acolhimento pela via negativa daquilo que não se vê, daquilo, portanto, que é uma ausência e que desemboca no último verso com um convite, uma convocação que se faz para a abertura de um outro sentido, que é a audição, e que implica, portanto, num silêncio que é o silêncio, inclusive, também do poema, já que é a palavra que finaliza o poema, pelo menos o poema lido, que pode ser lido, né? Ficando aí ainda a possibilidade daquilo que se escuta. Nesse caso específico do tema do poema, muitas vezes a partir dos ruídos do voo ou do canto do pássaro, que você sabe da sua presença, e não necessariamente porque você os vê. Parece algo bastante óbvio, mas numa época em que há uma saturação de imagens, a proposta desse deslocamento e dessas relações entre visão e audição e as suas insuficiências são, de repente, uma proposta que o poema faz. A sugestão de deslocamento entre a visão e a audição, talvez ela esteja materializada pela mudança de tonicidade nas palavras que finalizam os versos. É quando você tem nos dois primeiros versos uma repetição da mesma tônica, você tem tanto em V quanto você, a tonicidade recaindo na última sílaba, o tempo mais forte, né? Claro que V você tem um monossílabo, mas enfim, que é tônico. Enquanto que em ouve, há uma quebra dessa sonoridade, uma ruptura dessa sonoridade, no momento que também se consolida a mudança do sentido, né? Quando você tem ouve, a tonicidade na primeira sílaba, né, sendo ali uma paroxítona, tempo forte, não recai sobre a última, como acontecia com você em V.
uma incorporação dessa ruptura, desse deslocamento, que ela se materialize, inclusive, no próprio corpo da leitura, no próprio momento da leitura. Já que essa repetição do som, ela materializa uma própria saturação, que é a saturação da imagem, e que convida com essa ruptura de som a um deslocamento, a uma mudança na forma de se ver as coisas, então acionando um outro sentido que é o da audição. E nesse território da escuta, se a gente tiver acesso ao poema apenas lido, a palavra ouve, ela ganha um aspecto polissêmico. Ela fica ambígua entre o verbo ouvir, mas também coincide com o passado do verbo haver, ouve, né, indicando uma ausência que há no presente, mas que foi uma presença em algum outro tempo, né? Tensionando, inclusive, mais uma vez, essa relação entre esse jogo entre presença e ausência. Embaúba pincel, pinta de nuvens o céu, de sombras as dunas. Na galha salta modesta uma borboleta preta e amarela. A festa da poeta é essa. Entre dobras e sombras estou sempre à borda, sobra das suas cordas. Me apanha pela manhã, sutil artimanha. Acompanha-me quando arranha. Para ter o filho, a tartaruga recua ao primeiro ninho. Uma hipótese reclamo. Se hipopótamo é cavalo do rio, a árvore tem contido rios cavalos no tronco. Dentro da mata sem alarde, quase noite e fim da tarde, o sol minguando em verde. A lua cresce sem São Jorge, lá me escoro como um forte, só para melhor de sua norte ver-te. Crede se a ti procede, né chão nem parede. Pro pé, a melhor sede é a superfície da rede. Só sol e sou sonolenta. Teu sol me dissolvendo. Sol em dó de se pôr, faz ré? Mar a rio, margeando adrede, Mário de Andrade. Resto névoa, ao vento, ser.
Esses foram alguns textos, alguns poemas, que muitas vezes eu chamo também de miniaturas, que foram produzidos quase sempre no momento da fotografia ou em momentos subsequentes, né? A partir mesmo da fotografia, da apreciação daquela imagem, daquela cena, que às vezes antecede inclusive o registro fotográfico. Mas diversas vezes a fotografia ela não recebe nenhum texto, ela fica ali engavetada num HD. Por isso vou deixando também aqui algumas das minhas, e quem sabe de repente uma dessas imagens provoque, mobilize alguém para a escrita de um poema. E eu gosto da ideia de nomeá-los como haikais ou haikuazes, né? Porque eu acredito que eles dialoguem de alguma forma com essa ideia que é a apreciação do tempo presente, porque produzir textos a partir de algo que você está vivendo pode ser algo muito prenhe de significação, né? Marcando aquele momento, aquela experiência. É possível que esse desafio, que essa brincadeira, ela tenha surgido muito por conta de uma experiência, que foi quando eu descobri que um dos escritores mencionados no Haikai, que é o Mário de Andrade, no início do século XX, talvez tenha sido um dos primeiros, né, no Brasil a ter acesso a uma câmera fotográfica. E ele fazia algumas expedições e ele costumava fazer legendas para essas fotografias a partir das imagens e eram sempre textinhos curtos, muito espirituosos, muito também a partir de uma sacada daquela experiência. Uma outra experiência mais recente que eu tive e totalmente por acaso foi um pouco inversa. Alguns poemas já finalizados receberam ilustrações feitas não por mim, mas por profissionais nessa área. Uma delas foi uma ilustração, uma xilografura do Rubens Grillo, numa revista que ainda vai ser lançada e por isso eu não mostro aqui. Mas fica o convite, é a revista Ima, e que recebeu várias ilustrações, tem vários outros poemas que receberam essas xilografuras do Rubens Grillo. E o outro foi uma ilustração fortíssima da Márcia Gadioli, um presente, né, que fez um trabalho na técnica de transferência de imagens sobre o papel japonês e que produziu uma imagem a partir de um poema chamado Contendas Brasileiras. Terra quando renda, ao dono tudo drena, as vazantes, as correntes, festa de riqueza. O que nos resta? Uma fresta, à venda, gestante das sementes, luta nas trincheiras. Perco o sono tarde da hora. Todos os perigos antes estavam do lado de fora. Agora pateia a besta fera por dentro da porta. Essa colônia medonha me apavora. Um outro poema que também está presente nessa série partiu de um episódio que aconteceu recentemente, que foi o assassinato do menino João Pedro numa favela brasileira. Um episódio que acontece nos últimos anos, né, algo bastante recorrente na história do Brasil. Não importa que uma casa seja feita tijolo a tijolo, massa corrida, tinta nas paredes,
A laje coberta por telhas, janelas gradeadas, portas com trinco, numa periferia brasileira. E se dentro há pobres e pretos, um menino, seus primos, distraídos ou não pelo jogo de bang-bang no aparelho, adultos fardados podem entrar. Tiro ao alto, tiro ao alvo, tiro ao peito, tiroteio. Tira-teimas. Esse texto, que eu lembro de ter escrito bem no momento desse episódio, foi uma tentativa, talvez, de elaborar isso que vem chegando para a gente muitas vezes pelas manchetes, que a gente tem acesso pelas imagens e vídeos, inclusive muitas vezes chocantes, que circulam pelas mídias, pelas redes sociais, e que estão nesse contexto de profunda violência em que o nosso país se encontra, em que o mundo de forma geral. Mas esse episódio específico ele me deixou ainda mais perplexa pelo paradoxo de, já num contexto de pandemia, de isolamento social, uma ação que parte do próprio Estado, porque policial, que invade uma casa. Então não é nem sequer uma rua, né? Mas é uma casa. Casa que é símbolo tão forte de proteção num país em que os problemas de moradia eles só aumentam. Ainda assim, casa não é suficiente. O sentimento é, não tem para onde escapar, não tem para onde fugir, não tem chance. Muitas vezes a escrita surge como uma possibilidade de elaborar o luto, que é um luto coletivo, que é um luto social e que, claro, não dá conta, porque a palavra não dá conta. O que dá conta de uma tragédia como essa, como as que a gente tem presenciado? A violência cala a todos e literalmente cala os mais pobres. Ainda assim, pulsa a vida que nos mobiliza para a luta, e a palavra pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo de lidar com esse mundo, de compreendê-lo, elaborá-lo, para transformá-lo. É uma alegria poder fazer a leitura desses textos e comentar alguns procedimentos na feitura deles, nisso que não é exatamente pelas limitações impostas do vídeo, mas que se assemelha talvez a uma roda de conversa, a uma leitura compartilhada, algo que me interessa muito, que sempre me interessou como professora, mas também como aluna, como aprendiz e também como alguém que escreve. E é interessante poder compartilhar textos da nossa própria autoria, porque talvez funcionem como um convite a que outros se arrisquem nesse território que é tão humano e que, portanto, é tão aberto. Muito obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Agradeço também à Secretaria de Cultura do Espírito Santo pela oportunidade e pelo incentivo, e ao pessoal da FINA que me ajudou com a gravação e a montagem e edição desse vídeo. Um grande abraço e até!